saúde bucal da garotada está em dia quando nossos filhos e filhas passam a cuidar dos próprios dentes. Será que eles dão conta? Hoje tem Papo de Dentista no Papo de Mãe e nossas convidadas são a odontopediatra Márcia Amar e a Kelly Renzi, mãe do Otávio, de 8 anos, que está aqui com a gente, e do Kaique, de 1 ano e meio. O Kaique já tem todos os dentinhos, Kelly? Não, ainda não. Ele tem 7 dentes. E o Otávio já escova os dentes sozinho? Escova. Então explica pra gente, Márcia, que idade que a gente pode deixar os nossos filhos já escovarem os dentes sozinhos? Então, normalmente, a partir da idade que ele já tem coordenação motora para isso. Então, a gente sempre fala, até o 6º ano, com certeza os pais vão ter que ficar fazendo a função. Do 6º ano para os 8, a criança pode, desde pequena ela pode começar a escovar, mas você incentiva mais a escovação. E de 8 anos para frente, a criança faz tudo e às vezes a mãe pode supervisionar o pai, enfim, e ajudar a melhorar a escovação e tudo mais. Mas 8 anos, perfeito, já pode ficar livre dessa função. Ai, mas essa história de ter que supervisionar, olha, os meus estão grandes e se eu não for supervisionar, o negócio desanda, viu? Então, como é que a gente isso faz? é super interessante o que você falou. Normalmente, o que a gente preconiza hoje é, desde a gestação, a gente orientar os pais em como fazer o começo da higiene. Então, quando o bebê nasce, teoricamente, você já devia começar a fazer higiene bucal. Hoje a gente até tem alguns produtos para isso, limpando a boca do bebê depois das mamadas e tudo mais, porque aí a mãe, o pai, começam a conscientizar já da rotina de escovação de dente ou de limpeza bucal. E a criança aceita mais fácil. Para virar um hábito Exatamente. mesmo. E na hora que vira um hábito, eu vejo isso muito no consultório, as crianças falam, então, ontem minha mãe não escovou meu dente. Porque já está tão dentro da rotina que as crianças sentem falta. Então, eu acho que hoje em dia o mais importante é, durante a gestação, já falar para a mãe os cuidados que ela pode ter, e aí ela já vai adotando com isso e a criança vai aceitando melhor. Você começou com os meninos desde bem pequenininhos, desde bebês? O Otávio não. O Otávio eu demorei um pouquinho para... Eu não sabia que precisava fazer higienização, mas do Kaique, desde pequenininho, mamou, limpei com a gaze, né? Já sempre fiz a limpeza. Ele já é mais acostumado do que o Otávio. E Kelly, o Otávio já está trocando os dentes, já caíram muitos dentes de leite, como é que está essa fase? Já caíram 3 dentes dele, agora tem o 4º molinho. O problema é que o dele está nascendo atrás. Antes de cair, já começa a nascer atrás, então aí tá virando uma bagunça. Sabe o que aconteceu com os meus filhos? Isso é mais normal do que a gente imagina. É muito comum. Muitas vezes, principalmente os dentes inferiores, os centrais, as mães ficam desesperadas, porque nunca viram os dentes começar a ficar mole. E aí, um fica molinho e o outro permanente já vem por trás e todo mundo liga falando, o que eu faço agora, tudo mais. É muito natural isso acontecer. E o mais importante é a ansiedade dos pais nessa hora que a gente tem que controlar, porque o dente vai cair, ele vai ficando cada vez mais molinho, vai cair naturalmente. Muitas vezes isso acontece, às vezes a gente tem que interferir um pouquinho, se o outro permanente já está inteiro na boca e o outro ainda está duro. Doutora Márcia, e muitos pais, né, ficam com dúvidas na hora que o dente fica mole, se arranca, se não arranca. Tem gente que fica com aflição, né? Com daquele certeza dente você ficou, mole. né? Com certeza. E aí, o que faz, Márcia? Então, normalmente esses dentes vão cair espontaneamente. Mas os pais ficam muito ansiosos. Então, é importante falar que praticamente 80%, 90% dessas horas, a calma é a melhor coisa que tem a fazer. O dente vai ficar mole, o pessoal fica preocupado porque o permanente vem nascendo e o outro não caiu. Mas, normalmente, esse dente esfolia, né, que a gente fala, cai e o permanente vai para o lugar. Então, raramente vai precisar de uma intervenção com um dentista. É você que arranca os dentes dele? É ele. Eu não consigo. Eu adoro arrancar dente de filho. Eu não consigo. Começar a mandar para ela, Juliana. Eu tenho aflição, Eu não criei um gosto. método com o fio dental. Eu ponho olha aí, ó. um fio dental por baixo, faz assim, sabe? Se tiver na hora, né? Posso te indicar já. Olha, e tem papo de rua no Papo de Mãe. Vamos ver a pergunta da Beatriz. Puxo muito o pé dele, falo muito pra ele, filho, escova o dente, vai dar bichinho, vai não sei o quê. E aí ele acaba se cuidando por causa de mim. Eu falo, olha, filho, você comeu muito doce, você comeu comidinha, agora você vai dormir ou você vai brincar, então você tem que escovar o dentinho antes, porque senão o bichinho vai comer seu dentinho. Aí ele fala, ai, não quero ficar sem dentinho, mamãe. Então vai escovar. Ele tem 3 anos e meio e a rotina, assim, ele acorda, ele escova o dentinho, aí ele vai lá, toma um cafezinho da manhã, aí depois ele já come um lanchinho da manhã, que ele é assim, toma café da manhã e toma um lanche da manhã.
Aí depois ele almoça, escova o dentinho, e depois só depois na hora de dormir, porque ele é preguiçosinho também. Com qual idade a criança tem que ter uma rotina no dentista, por exemplo, e frequentemente, para cuidar da saúde bucal? Bom, eu diria que a idade que a criança tem que ir para o dentista é na gestação. Porque a gestante tendo uma boa orientação, com certeza a dentição dessa criança vai ser bem melhor do que as que não têm orientação. Depois que o neném nasce, de preferência no primeiro ano de vida, é super importante levar o bebê ao dentista. Por quê? Tem um monte de coisa que vai ser falado sobre amamentação, alimentação, escovação, hábito oral, respiração. Tudo isso hoje a gente faz prevenção. Então, quanto mais cedo, melhor. Mesmo se ele não tiver nenhum dente na Sem boca. nenhum dente. Não, Então, e é bom também que a criança não fica com medo de dentista, Isso que eu ia né? falar. Já se acostuma. já começa uma rotina favorável. Quem tem trauma de dentista leva todo mundo junto nessa consulta, porque o bebê adora ficar lá, a gente fazendo o exame clínico e tudo mais. E depois disso, a gente faz, dependendo de cada criança, um roteiro de prevenção. E tem que cuidar do dente de leite também. Exatamente. Não é só porque é dente de leite que vai trocar pelo permanente que não precisa de cuidado. Perfeito, Roberta. Porque o que acontece? Muita gente acha, vai cair o dente de leite, depois veio o permanente, não tem problema. As crianças que não tiveram cárie na primeira dentição, provavelmente não vai ter na segunda, porque elas já estão num limiar, vamos dizer assim, de risco bem mais baixo. Então, se uma criança já teve cárie desde pequenininho, isso normalmente os hábitos estão errados e isso vai ser levado para a dentição permanente. Ó, que importante cuidar desde sempre, né? E a Vanessa Silva, de São Paulo, mandou uma mensagem pelo nosso Facebook. Minha filha tem 6 anos e está com o dente de leite inchado. Levei na dentista, ela abriu o dente e viu que está com pus. Eu acho os dentes dela fracos. Quando tinha 2 anos, já foi ao dentista, tinha cárie nos dentinhos e já fez canal. Gostaria de saber se a alimentação pode ajudar nos cuidados com os dentes. A alimentação é a base de doença cárie. Né? São os fatores mais importantes, é o tipo de higiene, como faz, e a frequência de ingestão de alimentos que tem açúcar. Então, você vê, uma criança que tem 2 anos já teve que fazer tratamento de canal, é o que a gente acabou de falar, isso vai sendo prorrogado, vai sendo levado todo esse mau hábito, e com certeza essa criança está com abscesso, que é o que ela está falando, e vai ter que tratar canal de novo. Os meninos comem muito doce, Kelly? O Otávio come bastante. E aí tem que escovar, redobrar a escovação, então? Então, a dica é o seguinte, todo mundo come açúcar. Aqui no Brasil, então, açúcar está ligado com o emocional positivo. Então, a gente fala o seguinte, o problema não é a quantidade, o problema é a frequência que a gente ingere o açúcar. Então, eu sempre brinco, é melhor você comer um bolo de chocolate inteiro, escovar o dente e ficar 2, 3 horas sem comer mais nada, do que pegar o mesmo bolo, pedacinho por pedacinho. Isso que vai fazer... Porque você não vai ficar escovando o dente a cada pedacinho. E fica ácido o pH. E no pH ácido que a bactéria da cárie faz festa. Ele já teve cárie? Nunca teve. Não? Ah, que bom, né? Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. No próximo bloco, você vai conhecer uma fada dentista. O Papo de Mãe está de volta e o tema é a saúde bucal dos nossos filhos e filhas. Agora eu converso com a Camila Basílio, a fada dentista. Olha que linda! A nossa dentista convidada, Obrigada. Camila. As crianças devem ficar encantadas com você, Camila. Ficam. Devem As amar ir Mas não só no as consultório. crianças, os pais, os responsáveis, né? Também os avós, todos Aí fica mais fácil as crianças irem para o dentista. ficam. Aliás, eu tenho muita procura, acho que fica, né? Você atende as crianças assim? Eu atendo fantasiada de fada, Elas atendo. devem adorar. E você Sim. tem todo um material para explicar para as crianças a forma correta delas escovarem os dentes. Isso. Explica para gente. É um material mais educativo para que, ludicamente, a criança entenda a maneira correta de escovação e o porquê de se escovar Fica os muito dentes. mais fácil assim, Muito né? mais, Então explica muito pra mais. gente, mostra Então, aí. assim, ó, geralmente eu começo a consulta conversando um pouquinho e explicando assim, que quando a gente come, né, após a nossa alimentação, os nossos dentes ficam o quê? Eles ficam sujos, ficam com restos de comida, certo? E, estando com resto de comida, por isso que a gente tem que escovar. Aí nós podemos fazer o uso da escova com a pasta.
As crianças podem fazer movimento de bolinha ou vai e vem. Na verdade, não tem uma técnica melhor ou mais adequada para realizar a escovação. A técnica, na verdade, é o jeito, a remoção adequada da placa bacteriana. Então, enquanto a mãe ou o papai ou mesmo a criança, ela tem que aprender a remover a placa. E tem que ficar um certo tempo, né? Não adianta ir lá, né? Um segundinho, escovou todos os dentes, o que a gente orienta, assim, o que eu falo para os meus pacientes? De 2 em 2 dentes, contar de 1 até 10. Então, ele vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós também temos no mercado ampulheta que tem o tempo, que é por volta de 2 a 3 minutos, então a criança tem que ficar escovando. Fica mais fácil para até calcular. A ampulheta terminar de descer todo o conteúdo para o lado que estava vazio. Nós também temos aplicativos hoje, né? Hoje todo mundo está muito lá. Tem aplicativos que também fazem a contagem desse tempo. E é importante as crianças saberem sobre as cáries, né? Saberem o que pode acontecer com o dente se elas não escovarem? Sim, a lesão de cárie, ela inicia assim, então, com uma lesão, é muito pequena. Nós temos, o início dela é uma mancha branca, muitos responsáveis, né, papai e mamãe não sabem. O buraco em si, na verdade, é uma repercussão um pouco mais avançada e ela pode ir de uma mancha ou um buraquinho pequeno, um pouquinho maior, o médio e um grande. E aí eu explico para os pais, para as crianças também essa evolução. Então, o que essas bactérias fazem dentro do dente? Igual a pergunta da telespectadora, por que atingiu, né? Por que estava com um inchaço, a bolinha? Porque a lesão de cárie, ela foi tão grande e acometeu o quê? O canal do dente, que é uma dúvida dos responsáveis também. Ai, dente de leite tem canal? Tem canal. Ele tem toda a anatomia do dente permanente. E eu tô vendo aqui fio dental. Criança também tem que usar fio dental, Camila? Sim. Nasceu um dentinho e o outro já tá ao lado, tem que passar o fio dental. Então, no bebê, por volta dos 6 meses, claro, depende da cronologia de erupção de cada um, precisa passar fio dental. Camila, parabéns pelo seu trabalho, adorei, Obrigada. tenho certeza que todo mundo em casa gostou também. Muito legal, né? Ter uma fada dentista. Se as pessoas quiserem te encontrar, você está nas redes sociais, como que elas fazem? Eu estou nas redes sociais como a Fada Dentista. Eu atendo na região da Vila Leopoldina. Então, podem entrar aí nas redes sociais e me acham. A minha clínica, eu posso falar o nome? Lógico, não sei se pode, né? Pode sim. Chama Saúde da Vila. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Fantástico o trabalho, né? Muito legal, linda Márcia, o que nossa você achou? Fada Dentista, muito legal. E é isso aí, tem que ser lúdico mesmo, né, com as Faz crianças. muita parte, a criança adora. Isso aí é um sucesso total, com certeza. Ela falou bastante de escovação. A gente precisa usar creme dental para criança ou não? E é com flúor, sem flúor? Essa é uma questão polêmica na odontologia. É lógico que o flúor é muito bom, ele melhora, ele previne cárie. O problema é que ele é tóxico, né? Então, quanto menos a gente usar, a quantidade de pasta influencia muito em relação à intoxicação. Então, a gente sempre fala que tem que usar a quantidade de 1 grão de arroz. Para criança pequena? Para criança pequena, a partir do sexto mês, quando vem os dentes. Agora, também tem gente que fala para usar isso uma vez à noite, na última escovação, e usar uma pasta sem flúor durante o dia, justamente porque a frequência às vezes pode ser maior, e se você usar muitas vezes a pasta fluoretada, você causa uma intoxicação grande. Né? No seu bebê você usa pasta? Eu uso pasta, uma pasta infantil que tem flúor. Pesquisando, uns falam que precisa, outros falam que não precisam. E aí, eu pesquisando, é um flúor específico de 1000... ppm. Isso. É uma concentração menor, é isso? A de pasta flúor? infantil normalmente tem 1000 ppm, a concentração sempre é menor, mas tem que alertar que quem faz uso da pasta tem que ser papai e mamãe, ser pouquinho e não ter aquele arrependimento. Como eu não escovei o dia inteiro, eu vou pôr um pouquinho monte mais de para pasta, poder escovar. né? É verdade. Não é essa a intenção. Quem limpa o dente é a escova de dente. Se você nem quisesse usar a pasta em relação à remoção de placa, Enxaguante bucal. enxaguante bucal para criança hoje tem no mercado
sem flúor. Porque criança até E 3 pode anos... com álcool? Não tem álcool. Esse Não tem enxaguante álcool. que tem no Tem que mercado... ser o infantil, É né? um enxaguante feito para bebês e crianças até 6 anos. Não tem flúor e ele tem óleo essencial que é antibacteriano. Então, a criança pode fazer o bochecho, pode cuspir, pode engolir e não vai fazer mal à saúde. No mercado já existe. Olha só, a nossa querida telespectadora Tamires Silva, de São Paulo, que até já participou aqui do programa e é super atuante nas nossas redes sociais, escreveu o seguinte no nosso Face. Ela precisa de uma orientação, tá? Ó. Gostaria de dicas sobre como proceder quando o dente de leite está mole e não temos tanto acesso a ele, pois a criança é especial. Meu filho Arthur é autista e já tem um tempo que o dente da frente está mole. Ele fica muito agitado quando faz visitas ao dentista. E ela me orientou a tentar tirar em casa para que ele não fique traumatizado. Perfeito. Pacientes especiais requerem ainda mais o nosso cuidado como odontopediatra, né? E normalmente até tem dentistas que só tratam pacientes especiais. No caso do seu filho, essa é a melhor conduta. Por quê? É um paciente que tem mais dificuldade de colaborar no tratamento. Isso pode causar mais para frente um certo desconforto para ele. Então, o melhor realmente é fazer o movimento nesse dentinho para ele ir amolecendo cada vez mais e deixar ele realmente esfoliar, ele cair de uma forma natural. Só se realmente ele continuar ainda muito preso à gengiva e aí começar a dar problema no restante da dentição, que é indicado aí sim uma intervenção do dentista. Mas é como eu sempre falo, a calma vamos dizer assim, a paciência nesse momento é super importante. Legal. Olha, a nossa conversa volta já. Continuem com o Papo de Mãe. Este é o Papo de Mãe, estamos falando sobre a saúde bucal de crianças e adolescentes. Márcia, a gente falou bastante sobre a escovação, sobre cárie também, mas tem outras questões que afetam a saúde bucal das crianças, gengivite, por exemplo. Perfeito. O que é a gengivite? Quais os riscos, né? Como é que Perfeito. tem que ser esse tratamento? Então, todo? normalmente, gengivite, cárie, doença de mucosa, tudo vem por falta de higiene e com isso a gente perde um pouquinho a nossa imunidade, então fungo, bactéria faz festa. A doença de gengiva, a gengivite, vem também pela mesma coisa que acontece a cárie. É uma placa com bactéria, resíduo de alimento, com bactéria que se você não remove, ou você vai causar um problema no esmalte do dente ou na gengiva. Então, qual é o melhor tratamento? Escovação de dente, ponto. E quando está sangrando é porque está inflamadinho. Eu sempre brinco, se você escova o dente e sangrou, olha onde você está com sangramento, vai lá e escova melhor. Quer dizer, é sinal também de que está mal escovado? Exatamente. O sangramento gengival não tem que existir. Se ele está presente é porque alguma coisa está... Tá. Aí é que tem que escovar mesmo, que às vezes a Exatamente, pessoa a pessoa fala, para de escovar. não vou escovar. É ao contrário, tem que escovar fio dental, que às vezes o pessoal fica escovando, esquece do fio dental. E Kelly, e escovar a língua dos meninos? Você escova, né? Porque hoje se fala muito disso, da importância de escovar a O língua. Otávio fala que esquece. Às vezes eu tenho que pegar bem no pé dele. Do pequeno como eu faço escovação, eu lembro. Porque fica o resíduo de leite, né? Então eu sempre tiro, só que do Otávio, escova de novo. Não, e às vezes dá ânsia escovar a língua, né? Mas tem que escovar? O ideal é fazer a escovação também da língua, porque fica um monte de bactéria, placa dental lá, então pelo menos a gente pode tanto escovar, como até tem uma dica da Ayurveda, né, que eles falam, pega uma colherzinha de café e raspa na língua, é o melhor jeito de você remover. Tem uns placa e raspadores de também, dente, os raspadores, como quiser. E tem que lembrar que os dentes tem que escovar todos os lados dos dentes. Não é só escovar na frente, né? Ficar lindão e... Perfeito, exatamente. Tem que fazer tudo, de trás para frente. Criança tem mau hálito também? Criança tem halitose como o adulto também. Pode ser uma halitose gerada por bactéria bucal e pode ser por problema sistêmico. Então, hoje a gente até tem testes para saber por que está tendo aquele hálito com aquele
cheiro mais característico e muitas vezes pode estar ligado a algum problema sistêmico. E ou na não. maioria das vezes é porque não escovou o dente, A maioria né? Acordou, dessa idade não escovou o dente. é que relevou um pouquinho a escovação e tudo mais. Ficou né? Por aquele aí. feijão lá no Deixa lá por 2 dias. E outra coisa que acomete muitas crianças é a afta. Ai, demais. Por que dá afta? E daí, como é que trata a afta? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque tem gente que tem uma propensão maior de verdade. afta e outras que não. Às vezes essa afta pode ser traumática por causa de escovação, morder alguma coisa, etc. E às vezes ele é recorrente por problema sistêmico. Como tratar? A gente tem hoje no mercado alguns produtos que você pode pôr, que faz analgesia e cicatriza. Na farmácia você compra? Esse que eu estou te falando é pelo site, mas é um produto que é específico para bebê e criança. Que ele pode aplicar no dentista Você pode também. exatamente, no dentista ou a mãe pode comprar É porque também. é sofrido, a pena. né? Dói muito, Dói, a criança incomoda. sente mesmo. Muito E chato. demora para melhorar a afta, Então, né? porque ela é o que é a afta? É um rompimento da mucosa, como se fosse um corte Aí na a criança boca. fica Então, até sem comer, até né? você fechar aquele corte, tem um tempinho e realmente gera dor. E Kelly, já que a gente falou tanto do Otávio, vamos chamar ele aqui? Vem cá, Otávio. A gente ficou falando dos seus dentinhos. O Otávio que estava ali O brincando. Otávio desenhou. Senta aqui, ó, do lado da mamãe. Pega o microfone para você, ó. Segura o microfone para você conversar com a gente. Você tá com quantos anos mesmo, Otávio? 8. 8. E você ficou fazendo o que lá? Ficou desenhando? Põe o microfone assim. O que você desenhou lá? Desenhei um quintal, uma bola e minha mãe. E, Otávio, você é que escova os seus dentes e como é que é durante o dia? Que horas que você escova os dentes? Conta pra gente. Às vezes, a minha mãe, ela manda eu escovar, às vezes, depois do almoço e quando eu acordo. Muito bem. E daí você escova sozinho ou a mamãe de vez em quando escova também? Eu escovo. E você já foi ao dentista? E você Já. gosta de ir ao dentista? Mais ou menos. Pelo menos foi mais ou menos, vai. Porque Queria ser ele sincera, ainda não né? foi lá com a fada dentista, né? E o que você faz lá no dentista? Eu já fui no dentista pra arrancar meu dente. Coisa que eu não gosto. Ai, não gostou de arrancar os dentes? E fazer limpeza, você fez já? Não lembro. Criança faz limpeza também? Lógico, tem Faz que fazer, limpeza. senão a gente não consegue fazer prevenção, né? E tem algum dente mole aí? Eu tô vendo um dente que tá meio tortinho. Esse aí tá mole, né? Que vai ficando torto, o dente dá uma aflição. Mas você gostou? Vai indo pra fora. Você gosta de ficar banguela? Gosto. É legal ficar banguela. É uma coisa que quando as crianças vão no consultório, às vezes faz aplicação de flúor ou do selante. Explica pra gente o que são Então, essas coisas. um programa preventivo, ele quer fazer o quê? Manutenção de saúde. Então, manutenção de saúde começa com a orientação caseira, que é onde ele vai ficar o ano inteiro. E por volta de 4 meses, 6 meses, a gente sempre tem que fazer uma avaliação dessa criança e fazer o flúor, que é o que a gente usa para melhorar o pH salivar e para dar uma proteção para os dentes, e principalmente o selamento oclusal. O que é o selamento oclusal? É você fechar aquelas fissuras que tem nos dentes, principalmente os permanentes, para evitar o que a gente viu a Camila falar, né, da cárie. Você fechando aquelas fissuras, você impede que a bactéria entre ali, o alimento fique ali e com isso a gente evita a cárie. E tem flúor na água também, né? Tem flúor na água, então isso já é também Que é uma forma de prevenção. Exatamente. Então tem toda essa questão de prevenção, não precisa esperar o dente ficar preto para ir no dente, não é pra exatamente, esperar, né? exatamente. Por sinal, é mais barato você fazer Sim, prevenção a do que prevenção. você ficar tratando a doença, né? Tá ótimo, muito obrigada por terem Eu que vindo. agradeço. Obrigada a vocês. E, Márcia, você quer deixar seus contatos? Quero. Vocês podem me encontrar no @doutora Márcia Amar ou no @infloral. Tá ótimo. bom? Obrigada, Obrigada viu, a pelas vocês por dicas tudo. todas. Obrigada a você, Otávio. Obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, por eu. dividir com a gente. Você que está em 2 fases aí, porque ainda tem o pequenininho, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre uma roda de conversa com muita informação para você. Até a próxima.